boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao o seu, o nosso DAPcast de hoje. Meu nome é Ana Luísa. E meu nome é Luiz Augusto. E hoje estaremos trazendo mais uma entrevista super legal para vocês. Isso mesmo, hoje iremos falar sobre a vida universitária. Sem enrolação, vamos apresentar as nossas convidadas, a Ludmila e a Camille. Sejam todos bem-vindas, né? Fiquem à vontade, estamos muito felizes por estarem aqui, né? Terem aceito, né, o nosso convite para participar do DAPcast. Agora se apresentem. Boa tarde, gente. Eu sou Ludmila, eu tenho 22 anos, eu estudei aqui como vocês, estudei aqui desde 2012, aí eu me formei em 2018. Depois que eu me formei, eu fiz o CEP, aí agora eu entrei na universidade, faço letras lá na FEP. Então, meu nome é Camille, eu tenho 20 anos também. Eu faço letras na FEP igual a Lud. Eu estudei minha vida inteira em escola pública, aqui na Dina Ambrosio também, assim como vocês, assim como a Lud. E meus hobbies, eu leio, eu vejo séries, filmes, eu desenho. Eu gosto muito de comprar roupa em brechó e montar looks assim. E acho que é isso. Legal. E antes de começar com as perguntas... Bom, agora a gente vai para algumas perguntinhas que as nossas roteiristas elaboraram para a gente perguntar para vocês. Primeiramente, que tipo de alunos vocês eram? Bom, vocês podem perguntar para os professores de vocês, eles vão confirmar. Eu era, assim, bem falante, eu era da bagunça. Você é tipo eu. Eu era da bagunça, eu saía bastante da sala de aula. Tinha alguns professores que eu fazia mais bagunça que outros, mas eu produzia bastante. Eu fazia tudo o que tinha que ser feito. Eu só não me dava muito bem com a matemática, mas o resto era tudo certo. Eu, por outro lado, eu era aquela aluna quietinha, bem estudiosa. Eu não tinha nenhuma dificuldade com nenhuma matéria, assim. Gostava de estudar. Não é querendo me gabar, mas eu ganhei uma medalha do BMF, ok? Eu também ganhei a redação do ProErd, sabe? A melhor redação. Ai, que legal. Então eu era esse tipo de aluna, eu era bem introvertida também. Eu não era tão participativa, do contrário da Ludmila. Então essa é uma coisa até que eu me arrependo. Eu gostaria de ter sido mais extrovertida e ter sido mais ativa, ter participado mais das coisas. Eu gostaria de ter sido essa E vocês pessoa. duas estudaram em anos diferentes? Sim. Eu acho que a gente tinha 2 anos de diferença. Enquanto eu tava no terceiro, a Camille tava no primeiro ainda. E uma curiosidade muito legal, a gente não era tão amiga assim quando a gente estudava aqui. Quando a gente se via mais frequentemente, tinha assim coisas que a gente tinha que fazer, né? Convia todo mundo junto. A gente não era amiga. Assim, não era inimiga também. Não era... Mentira, eu era sua inimiga. Ah lá. Deixa ela lá, tá aqui. E aí, quando eu entrei na faculdade, a Camille me procurou pra saber como é que era. Ela teve curiosidade sobre o curso. E aí, ela entrou no segundo semestre e ela entrou na minha sala. Que eu não sei se vocês conhecem, mas quando você entra no meio do ano, quem tá no primeiro já fez o primeiro e tá no segundo. Aí você entra no segundo período, junto com o que já fizeram no primeiro. Sim. E aí, ela entrou junto comigo. Cadê? Assim, quando vocês descobriram, né, que queriam fazer letras, ou já estavam, né, decididas desde sempre? Assim, eu nunca decidi que eu queria fazer letras. Sempre foi assim, na verdade, até o terceiro ano eu não sabia direito o que eu queria. E aí, eu fiz o Enem no segundo ano e eu já ficava pensando, o que eu posso fazer? E eu gostava muito de ler, eu gosto muito de escrever, eu gosto, assim, de contar o livro que eu leio, eu gosto, nossa, adorava. E aí, quando chegou no terceiro ano, eu fiquei com esse negócio na cabeça de fazer letras. Só que aí, eu fui procurar, universidade pública é muito longe. É muito caro também. É muito caro. E aí, eu tinha um certo preconceito com universidade particular. Eu ficava, nossa, só riquinha, não vou aguentar pagar, que não sei o quê. E sendo que tem o ProUni, né? E a gente não sabe direito como que funciona. Acho que vocês também não fazem ideia de como que funciona o ProUni. A gente também não sabia. E aí, eu falei assim, eu terminei o terceiro ano, aí quando dá pra jogar a nota do Enem, eu joguei pra Física e Ciências Atmosféricas. Tudo a ver com você. Não tem nada a ver comigo. Tudo a ver, perfeito. Tudo a ver.
Então, eu sempre fui aquela aluna que gosta de ler também, igual a Lud. E eu sempre gostei de inglês, de português, assim, eu não ia mal, mas também não era como se fosse uma paixão. Não era minha paixão, assim, mas eu sempre gostei, eu sempre ouvi falar. No começo do meu ensino médio, eu pesquisei, tipo, cursos pra quem gosta de, sei lá, inglês. Daí apareceu, tem a possibilidade de fazer letras e tudo mais. Daí eu fui entendendo, assim, do assunto. E as professoras, os professores aqui da escola sempre falavam também, você poderia fazer letras. Daí isso foi ficando na minha cabeça. E eu sabia que letras era um curso que tinha aqui por perto, que tinha em Itajubá. Daí eu fui me interessando e acabou que eu fiz letras mesmo. Vocês sempre gostaram de português, inglês? Ou foi algo que veio com o tempo que vocês... Nossa, eu realmente gosto de português. Eu sempre tive uma afinidade com português, com inglês. Aqui com inglês também. Quando eu cheguei na faculdade, o inglês é totalmente diferente. Com certeza. É muito mais complexo. Mas eu sempre gostei, assim. E aí eu fui descobrir mesmo, assim, um despertar. Foi quando eu tava acabando o CEP e eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí eu resolvi tentar o ProUni para letras. E aí eu fui pesquisando como a Camille. Só que assim, 1 ano depois de ter terminado o 3º ano. E é isso. Aí eu sempre tive essa afinidade com a língua. Então, no meu caso, português não era assim a minha paixão, como eu disse. Mas quando você entra na faculdade de letras, você meio que redescobre a língua portuguesa. É diferente da escola, gente. Não é aquela coisa de gramática que você tem que decorar, não sei o que é verbo transitivo. É diferente. Bem mais complexo. E, tipo, é um pouco mais complexo, mas é mais legal. Não é tão, assim, parado igual no ensino médio. E mas aí inglês eu sempre gostei mesmo. Eu comecei a aprender inglês desde que eu tinha 12 anos, sozinha assim, eu e a internet. E fui aprendendo e fui me desenvolvendo. Daí, consequentemente, eu ficava na frente dos meus colegas no inglês aqui da escola. Daí eu sempre ajudava eles, ensinava eles, e eu gostava muito disso. Daí já foi meio que entrando na minha cabeça, nossa, que legal, professora e tudo mais. Tanto que eles me apelidaram de dicionário na sala. Ô dicionário, vem aqui. Porque eu sempre falava a palavra pra eles em inglês e tudo mais, então eu sempre gostei. Que apelido carinhoso. Pegando esse gancho, eu me identifico muito com essa parte de ajudar os alunos com o inglês, porque eu me encontro uma pessoa muito boa em inglês. Pra falar a verdade, eu também aprendi na internet e foi vendo um grupo de coisas que eu fui vendo. Fui vendo lá o United fazer as coisinhas lá, vou repetir. Aí eu fui aprendendo, uma coisa que foi aprendendo inglês. E esse fato que você falou, né, de você querer ensinar os outros, ou o fato de a Camille também ensinar os outros, você aprende mais ainda, porque quando você ensina, você tá aprendendo uma segunda vez, aí você ensina de novo, uma terceira. Então, e se você gosta, é bem legal. É bem legal. Eu não só uso só com o inglês, mas com algumas partes da matemática eu também sou realmente boa, e eu acabo ajudando os meus colegas. E eu acho uma coisa muito legal. A Camille também é muito boa em matemática. Você pensa em fazer letras? Pior que sim. Legal. Pra falar a verdade, que sim, eu penso em fazer letras, como é uma universidade mais perto que eu tenho, porque eu quero fazer jornalismo, e jornalismo só tem lá pra Belo Horizonte. Então eu realmente quero fazer letras pra ter uma especialidade em português, porque eu quero trabalhar com redação. Legal. E o curso de letras vai te ajudar pra caramba na hora de escrever. Você vai, assim, descobrir várias formas de... Nossa, quando você entra no curso de letras, você entra com um pensamento, assim, muito pequeno. E aí, quando você começa a entender várias coisas legais, assim, tem livros que a professora dão pra gente ler, que na minha cabeça faz assim, bum, explode, cara. É muito legal. Ela deu um livro que chama A Língua de Eulália. Fala sobre o preconceito que as pessoas têm sobre o nosso R puxadinho, sabe? O porta, o porteira. A gente acha que... Eu não sei, mas às vezes a gente mesmo tem preconceito com esse R. E, nossa, eu terminei de ler aquele livro, eu fiquei bem feliz. Minha cabeça foi literalmente. Eu gosto muito de ler, mas o meu gosto é meio diferente. Então, sou um pouco eclética. Eu também, sou bem diferente pra ler as coisas, pra falar a verdade. Pelos livros que eu emprestei pela Lud, que Heartstopper. Nossa, eu li em 2 dias. Eu tô terminando de ler seu livro. Tá gostando? Muito bom. Tem umas coisas que eu acho que
assim, mas eu acho legal o livro. Eu gosto também. muito de livros que falam não só sobre homossexualidade, mas coisas que mostram o preconceito do mundo. Nossa, Que é uma e- coisa que a gente aprende, mesmo sendo uma coisa tão pequena, que as pessoas acham pequena, mas que é uma coisa muito grande se você for pesquisar mais por dentro. Isso é muito importante, também gosto. Pesquisem sobre. É muito legal, galera. Vocês tiveram algum incentivo dos professores ou dos familiares? Eu sempre Dos tive. dois. Eu sempre tive da parte dos dois. Assim, cada um com o seu jeito de demonstrar. Claro que a gente às vezes espera que os pais da gente vão lá e faz uma grande festa quando a gente entra na faculdade, mas não é assim, gente. Fazer igual aquelas passei. E penduram, Bebê fazem, bacana. fazem um banner, prega no portão de casa. Fala a verdade, eu acho isso muito brega. Também Assim, quando eu tava pra entrar, eu queria que minha mãe demonstrasse de algum jeito, mas ela e o meu pai demonstraram, assim, apoio de uma maneira totalmente diferente. Não é uma coisa que a gente pensa que. Vai ser. Nossa, eles vão apoiar tanto eu, mas aí você acaba perdendo sua expectativa. Esqueci a palavra. ficando decepcionado, né? É isso. É, Fica, exatamente. tipo, nossa, eles não deram o apoio que eu queria. Eles nem ligaram. Não ligaram pra mim. E os meus professores, quando eles souberam que eu tava entrando na faculdade, eles ficaram muito felizes. Então, eu acho que cada um, de sua maneira, mandou uma energia positiva, ficou feliz por mim. Então, eu acho que sim, eles me apoiaram. Quando eu li essa pergunta no roteiro, eu ia falar que não, porque minha família não me apoiou, mas eu ia falar isso pensando em outra coisa. Tipo, a minha família não ficava assim pra mim: você tem que fazer faculdade, você tem que ir bem na escola. Nunca me falaram isso. Mas, pensando por outro lado, se não fosse a minha mãe, se não fosse a minha irmã mais velha, talvez eu nem estaria na faculdade. Porque graças a elas eu consigo me dedicar totalmente à faculdade e não me preocupar com mais nada. Então, sim, o apoio familiar que eu tenho é muito importante, eles me apoiam. E os professores que eu tive aqui na Dina Ambrosio também, nem com palavras amigas, assim, que foram muito importantes também. Quando eu falei que queria fazer letras, eles super apoiaram. Então, Sim. foi muito importante isso. Uma coisa bem legal os professores e os pais apoiarem. Uma coisa muito importante. Pra falar a verdade, minha mãe já falou pra mim fazer letras porque eu falei que queria fazer jornalismo. Ela falou: faz letra que está mais perto, aí depois você vê o que você faz. Muito legal. Então, escuta a tia Silvana, faça Bom. letras. Como foi a preparação de vocês para fazer a faculdade do Enem? Então, a preparação do Enem, na minha parte, não teve. Não houve, Não foi houve. preciso. Assim, eu sempre fui uma pessoa assim que eu não sou nada organizada, nada planejada. E as coisas na minha vida acontecem assim, Do jeito que vai. do jeito que vai acontecendo. Gente, não deve ser assim, tá? Se planejem, se organizem. No futuro vai ser bem mais Pior que a gente fácil. tem uma aula que fala sobre isso, de planejar o projeto de vida. Exatamente, se Tipo planejem, Weber. gente. E aí, eu comprei o curso Descomplica, eu não sei se vocês conhecem. É um cursinho online que tem. Na época, eu acho que eu paguei R$300 e eu podia usar por um ano. Então, eu comprei um ano antes do Enem. Lá você podia mandar redações toda semana, você podia mandar 4 redações por mês. E eu usei por 6 meses e desisti. Mas aí legal. depois... Pelo menos usou. O importante é que usou. Exatamente. Os 6 meses foram Os importantes. R$300 não Muito foram bem gasto. muito bem gasto. E aí depois me ajudou muito na hora de fazer o Enem. Eu acho que poderia ter ajudado muito mais se eu tivesse usado todos os anos. E assim, foi isso. Depois que eu acabei os 6 meses, eu não tava muito preocupada com o Enem. Chegou no dia, eu fiz. E assim, é isso. Foi, aconteceu. No meu caso, o meu terceiro ano foi na pandemia, em 2020, quando começou. Então, ele todo foi na pandemia. Daí, o que eu fiz? Eu já tinha começado a estudar no começo do ano por conta própria pro Enem. Eu pesquisei na internet apostila, assim, de ensino médio, pesquisei videoaula, daí eu fiz o meu cronograma e fiquei estudando em casa. Eu estudava mais ou menos 5 horas por dia, mais ou menos. Daí eu fui estudando, e isso o ano inteiro, na pandemia, dentro de casa. E um pouco mais que um ano, porque o Enem 2020, não sei se vocês lembram, ele foi um pouco mais atrasado. Não foi no final de 2020, porque ainda estava na pandemia, foi no ano que... de 2021. Daí eu fiz assim. Gente, vocês perceberam o contraste que tem? Ela super organizada, tudo assim, nota 10.
E eu, assim, eu sou bem relaxada, gente. Não façam isso, sejam o contrário. Mas você é dedicada. Isso que é importante. É isso mesmo. Eu faço, eu me comprometo a fazer, me dedico. Falando de Enem, eu vou fazer Enem esse ano, pra mim ver. Galera. É pra mim ver como é que eu vou sair. É bom vocês fazerem também, vocês aí de casa, no primeiro ano, porque vocês aí têm uma noção de como vai ser dentro da sala, como vocês vão tentar pensar. Como que vai ser o psicológico de vocês na hora da Exatamente. prova? Como que vocês vão imaginar as coisas, como vocês vão lidar com as perguntas? Porque eu não sei se vocês sabem, mas lá você não tem acesso à hora. Tipo, você não sabe se você... Assim, teoricamente você sabe que eles vão colocando, eles vão tirando de 15 em 15 minutos, de meia em meia hora os papelzinhos lá. Mas você não tem a hora exata, por exemplo, 3 horas agora. 4 horas. E isso, nossa, na primeira prova que eu fiz, isso me deixava... Ai, será que eu tô atrasada? Será que eu tô adiantada? Porque eu sempre fui muito ruim na matemática. Era só fazer continha, gente. Era simples. Era só você fazer conta de 15 em 15 minutos. E tava tudo bem. Só que aí no primeiro ano eu fiquei muito nervosa em relação a isso. Aí eu acho que eu fiz meio correndo. Só que eu ainda tive uma nota boa. Pelo menos na redação. Na redação, no primeiro ano eu tirei 600 já. Eu sempre gostei de escrever, sempre tive facilidade. E aí eu pensei assim, cara, se eu me dedicar à redação... Tá eu acho garantido. não é que tá garantido, tem que dedicar as outras partes também. Só que, eu acho que a redação é legal. Eu gostava, eu acho que eu fazia mais redação porque eu gostava mais da redação. Mas escrever. Eu preferia escrever uma redação de 30 linhas do que responder as perguntas. De matemática. Pior que eu também prefiro isso. De matemática, principalmente, gente. Tinha umas questões lá que eu ficava boiando. E Toma, uma coisa tem. legal no segundo ano... Ser de Cristo, D de Deus. É exatamente isso. Ser de Cristo, D de Deus. A de água benta. Essa eu nunca tinha ouvido. A de anjo. A gente tem que levar comidas, né, lá pra ficar lá. E eu sempre levava chocolate. E eu tava fazendo a prova, aí na minha cabeça ficava... Daquela nossa, vergonha de comer na frente dos outros. Barulhão assim, nossa. no papel. Igual aqueles ACMR. E aí é muito legal você também ir fazer esse ano do Enem de experiência, porque você vê o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Teve um menino que ele levou Coca-Cola. A Coca-Cola derramou tudinho na prova dele. Não tinha outra prova, não tem prova reserva. É uma prova só com o seu nome, um gabarito Você só. faz, você joga. Você Então, aí faz a prova? eu aprendi. Não posso levar Coca-Cola. Não vou levar refrigerante. Não vou levar refrigerante. E foi isso. Qual que era a pergunta mesmo? Como foi a preparação de vocês para fazer o Enem? Daí a gente respondeu, né? Daí você começou a falar do Enem, tudo mais. Eu também fiz Enem de teste, eu fiz no primeiro ano, daí no segundo, eu não sei o que aconteceu, eu não fiz. E no terceiro ano eu fiz de novo, pra valer dessa vez. Daí no primeiro Enem eu tirei 700 e alguma coisa na redação, e no último eu consegui 940. Então a preparação fez toda a diferença também. Minha meta é isso. Exato. Vocês entraram numa faculdade particular ou federal? Particular. A FEP, ela é particular, você paga, só que tem alguns cursos que oferecem bolsas. Tem alguns cursos que aderem ao FIES, já ouviram falar? Sim. E o ProUni. O FIES funciona assim, você vai pagar a faculdade depois que você tiver um emprego. Você vai fazer faculdade, vai arrumar um emprego, depois você vai pagando. E o ProUni tem bolsa de 100%, a irmã da Camille, ela conseguiu uma bolsa de 100%, ela não paga nada e estuda na FEP. E eu consegui uma bolsa de 50%. Então, eu ganho metade, e essa metade eu não vou precisar pagar nem depois que eu formar, e eu pago o resto. A minha bolsa no ProUni também é de 50%, eu queria uma de 100%. Aconteceu até um negócio que eu percebi que eu perdi uma bolsa de 100, porque depois que você entra na faculdade, você pode se inscrever no ProUni de novo. Daí a nota do Enem de 2020, ela podia usar em mais de um ano. Normalmente, um Enem usa em um ano só. Mas de 2020, como foi na pandemia, podia usar mais vezes. Daí abriu o ProUni no meio do ano e tinha uma bolsa de 100%. A minha tão sonhada bolsa de 100%. A minha amiga do meu curso pegou e não falou pra ninguém que tinha. Roubou sua bolsa. E eu não sabia que tinha. Daí eu tô lamentando isso até hoje. Mas a minha é de 50%. E essa eu tenho garantida até eu formar. Eita, amiga. E a FEP também, o curso de letras, ele tem alguns projetos bem legais que você consegue ganhar dinheiro. Tem o PIBID,
que você vai uma vez por semana em uma escola que é selecionada lá, dá uma aula de 50 minutos e ganha uma certa quantia durante o mês. É bem legal. Aí a gente pode pensar, né, que eu vou pagar metade, mas eu posso conseguir um emprego também, uma ajuda do próprio estágio, que já pode ajudar. E tem, para quem faz pedagogia, tem o residência pedagógica. Então tem esses programas de licenciaturas que podem ajudar. E para quem quer outra área, eu acho que engenharia também tem vários cursos, assim, vários estágios que conseguem com que você ganhe dinheiro também, um estágio remunerado. Sim. Qual que foi a dificuldade de vocês durante esse período na faculdade? Mesmo que vocês não tenham formado, qual que foi a maior dificuldade que vocês tiveram? Na faculdade? Cara, eu acho que o tempo. Porque eu corro contra o tempo, geralmente. Eu trabalho na casa da avó, você sabe, né? Eu ajudo a minha avó, pra quem não sabe, 2 vezes por semana. E eu ajudo na minha casa também. Meu pai, ele é feirante, então eu trabalho lá também. E aí eu tenho que equilibrar. Trabalhar com meu pai, trabalhar na minha avó e estudar. E muitas vezes eu queria me dedicar a sentar mais. Muitas vezes eu tenho que largar o serviço e ir lá sentar e estudar. Então eu sei a hora que eu preciso sentar lá e estudar e largar o serviço, porque senão não dá conta. Então eu acredito que... Eu sempre brinco com a minha mãe, nossa, eu queria que o meu dia tivesse mais horas para eu conseguir fazer tudo que eu quero. E a gente não consegue dar conta de tudo. Foi justamente por esse meu querer de dar conta de tudo que eu comecei a ter um acompanhamento psicológico, porque eu não tava dando conta de tudo, eu tava ficando angustiada. Você faltava explodir. Exatamente. E isso é muito importante, você entender que você não dá conta de tudo. E a gente tem que tentar tornar esse processo da faculdade o mais leve possível. Assim, então, a minha dificuldade foi o tempo. E inglês. Minha dificuldade é inglês também. Oh my God. A minha dificuldade no período de preparar para o Enem foi viver o mesmo dia, todo dia, estudando 5 horas por dia. Então, assim, presa em casa, e você vive o mesmo dia de novo e de novo, a mente não gosta, não aguenta, não gosta muito disso, não. Você faz explodir também. Exatamente. E a dificuldade na faculdade é o tempo também. Eles dão muita coisa pra gente fazer e a gente que se vire, né? Fazendo as coisas. A gente vai dar uns trabalhos aqui, vocês se virem. Faz aí. Mas eu acho que tem muitos professores lá que, apesar de eles darem muitas coisas, muitos livros pra ler, eles são muito compreensíveis mesmo. Então eu acredito que eles ajudam bastante. Apesar de dar muita coisa pra fazer, eles te entendem. Se você chegar e falar assim, olha, eu não consegui fazer, posso entregar amanhã, posso entregar tal dia. Eles são super compreensíveis, eu acho que isso é muito importante. Vamos lá, de volta. Vocês têm algum conselho ou dica para dar quem está se preparando para o Enem? Para o Enem, Para o Enem? Então, posso responder? Eu acho que seria... Tudo bem. Eu acho que seria não deixar pra última hora pra estudar e não esperar, tipo, você saber o seu curso, o curso que você quer pra começar a estudar também. Porque certos cursos exigem uma nota maior, outros pode ser um pouco menor a nota. Então não precisa saber disso ainda. Se prepare pro pior, então se prepare pra você ir bem no Enem mesmo, estudar de verdade. Estudar a redação também, que faz toda a diferença na média, né? Porque são 5... Qual que é o nome? 5 matérias. São 5 matérias, 5 notas. Né? Isso. E daí faz uma média de tudo isso e dá outra nota, que é a média, que é essa nota que usa, né? A gente chama de nota de corte, né? Isso. No ProUni, no SISU, é essa nota que vai usar. Então a nota da redação ajuda muito. Não negligenciem a redação, porque ela é importante também. E se quiserem... Eu trabalho como corretora de redação, uma leve publicidade. Se quiserem, estou aí disponível, hein? E como ficou o psicológico de vocês na transição da saída da escola para uma faculdade? O meu ficou bem abalado, assim. Eu vivi 10 anos com as mesmas pessoas, os mesmos alunos. Eu estudei desde o prézinho até o 3º ano do ensino médio. Então, quando acabou, que cada um foi seguindo seu caminho, eu não sei os outros, mas não é que eu sentia falta dos outros, eu sentia falta da rotina, porque era tudo muito seguro. Eu sabia o que eu ia fazer. Eu tinha uma segurança ali. Eu sabia que eu estava estudando,
sabe, parecia que aquilo, na hora que eu cheguei, não ia acabar. E aí, quando eu voltou às aulas no outro ano, e eu não podia voltar pra escola porque eu já tinha formado, me deu uma certa angústia. Eu já tinha feito a inscrição no CEP, ia começar a estudar lá. Só que eu sentia muita falta dessa transição. Eu acho que essa mudança brusca da rotina foi bem puxadinho pra mim, mas logo eu acostumei. E aí eu aprendi a gostar do CEP, eu comecei a estudar à noite, comecei a fazer amigos novos também. E eu falo pra Camila, eles foram muito importantes também nessa evolução, porque eu acho que toda essa etapa, desde a escola, essa falta que eu senti da rotina, foi construindo uma pessoa diferente para entrar na faculdade. Porque eu acho que se eu tivesse saído do terceiro ano e entrasse na faculdade, eu acho que ou eu largaria mão, ou eu estaria atolada, porque o CEP... atolada de matéria, gente. O CEP, ele foi muito importante nessa questão da organização. Da adaptação, que eles têm uma maneira diferente de lidar aqui também. Como aqui dá. E aí, eu acho que foi me amadurecendo. E aí, eu tornei outra pessoa. Você gostava da matéria que você fazia no CEP? Não. Eu fazia informática. Então, mas eu não quero assustar vocês não, mas fica complicado um pouco o psicológico, assim, depois que termina a escola, porque você meio que deixa uma vida pra trás, toda a sua vida de estudante, sua vida de ensino médio, e daí você cai, assim, no mundo do adulto. Você não sabe o que você faz. Você não sabe o que você faz, você tem que fingir que você sabe o que você tá fazendo. Finge que eu sou adulto. Você coloca uma máscara, assim, de jovem adulto e sai por aí. Sou esperta. Então, olha mundo. A minha experiência foi pior ainda, porque o meu terceiro ano não teve terceiro ano, né? Porque foi a pandemia, então eu não tive uma despedida direita, eu não tive formatura. E isso me revolta até hoje. Coisa xoxa. Então, mas daí eu saí do ensino médio e parece que eu não saí ainda, porque eu não tive essa conclusão. Daí eu já caí, assim, na faculdade, no trabalho, essas coisas. E parece que não teve essa transição, mas caiu a ficha já, porque você fica assim, meu Deus, acabou aquela vida, agora eu tenho que fazer outra coisa. E daí tem várias possibilidades. O que eu faço? Eu trabalho, eu faço faculdade, eu escolho esse curso, eu escolho aquele. Então fica confuso a cabeça um pouco. Cai a ficha na marra, gente. Então é um Não período... vai cair agora, vai cair depois, vai cair, né? Vai cair. É um período bem confuso, que você sente falta da sua vida anterior e sente que, meu Deus, eu nunca mais vou ter isso. Aproveitem o ensino médio. E eu acho que muito importante a matéria que você falou que você tem, Ana, de projeto de vida, porque você tá organizando o que você vai fazer depois da escola. E a gente não tinha isso, a gente não se falava sobre isso. Na verdade, se falava, mas bem pouco. E eu acho muito legal ter isso agora, porque aí você pode sair da escola e já ter... Nossa, eu vou fazer isso. Mas muita gente também tinha esse pensamento. Não, vou fazer isso, depois aquilo outro. Era super organizado. Só que acho que, mesmo que a pessoa seja organizada, essa quebra brusca, acho que causa um abalo ali na pessoa. Acho que é isso. Vocês se inspiraram em algum familiar ou professor da escola para seguir a carreira? Olha, eu tive várias inspirações. Acho que é injusto eu citar uma ou duas. Eu tive muitas inspirações durante a minha vida. Tenho tias professoras. E mãe? Tive professoras ótimas. Então, eu tive várias inspirações, assim. E é isso. Eu não tive nenhuma inspiração. Só foi. Não tem ninguém na minha família que é professor. Acho que é isso. Vocês já pensaram em desistir da faculdade? Algumas vezes, em alguns momentos. Principalmente quando eu tava lá 1h30, 2h da manhã, terminando o trabalho. Aí eu pensava... Não quero mais, não. Não, que é sim, é bom. Não, tô falando você. Não quero mais essa sim. vida, não. Sim, eu pensava. Só que eu sempre tive pessoas, como eu disse, pra falar assim, não, você não vai não. Segurar na minha mão. Sabe igual aquela criança que não quer ir pra escola e a mãe pega? Então, Assim. a minha mãe faz isso comigo até hoje. Às vezes eu reclamo de alguma coisa. Você vai. Você vai terminar. Tá acabando. Tá pagando, você vai. Eu, por outro lado, eu nunca pensei em desistir da faculdade. Sempre foi muito tranquilo pra mim estar na faculdade, estudar, porque eu gosto muito de estudar. Tanto que eu não quero que a faculdade acabe.
Então, tipo, porque a faculdade vai acabar, vai acontecer de novo. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu deixei essa vida pra trás de faculdade e agora eu tenho que começar outra vida. Eu não quero isso. Então, o período da faculdade tá sendo muito tranquilo pra mim, graças à minha família, né? Como eu comentei. E isso é um privilégio poder estudar sem ter mais nada na cabeça, sem ter uma obrigação de trabalhar, por exemplo, igual a Lud. Então, é um privilégio. Se vocês, né, pudessem, qual outra faculdade fariam? Cara, eu faria fácil jornalismo, publicidade também. Acho que a maioria das faculdades de humanas, eu acho que eu faria. Menos direito. O resto eu acho que eu faria. Não seguiria os passos da Raine. Nossa, é verdade, né? A Raine tá fazendo. Raine, boa sorte aí, mas eu não faria direito, não. Não acho que eu me identificaria. Não. Eu gosto mais de cursos artísticos, assim, né? Publicidade é bem legal, jornalismo. E nenhum curso de área de exatas eu faria. Na verdade, também não faria. Nossa, de matemática. Eu também não faria nenhum de exatas. Eu, por outro lado, faria diversos outros artísticos, artes visuais, design gráfico, design de moda, mas sim, são cursos mais sonhadores, mais caros, mais raros e mais difíceis de, né, conseguir uma carreira estável depois. Então, por conveniência também, eu escolhi letras, né, que tem um negócio mais garantido e tudo mais. Isso aqui? Fazer o Enem foi muito difícil pra vocês na questão da saúde mental? Fazer o Enem? Não, porque eu acho que eu não me importava tanto. Eu não sabia do tamanho da importância dele. Como ele é importante. Eu acho que eu levava a vida que nem o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, eu acho que não tinha tanto peso, assim. Só aí, quando eu fui fazer o Enem no último ano, que eu falei assim, eu não quero mais fazer essa prova. Eu fiz 3 anos. 2017, 2018 e 2019. E em 2019 eu falei, não quero mais fazer o Enem. Essa tem que ser a última prova que eu vou fazer. Sai Enem. Porque pra mim era muito desgastante ficar lá sentado, me irritava. Estudar, a parte de estudar, que eu quase nunca fazia. E a maioria do Enem é prova lógica, você só sabe que vai cair na hora da prova. Então, exatamente. É igual você estudar. Igual você estudar pro OBA. Você não sabe o que cai na OBA. Exatamente. Você tem que ir lá fazer e. Também como estudar pra um concurso. Você nunca sabe o que as perguntas que vai ter, vai ser pura lógica. Exatamente. E aí eu queria que isso acabasse logo, eu não queria mais fazer. E aí eu entrei na sala Aí acabou. Nossa, graças a Deus. Eu entrei na sala pra fazer o último Enem, eu falei assim, eu pensei comigo, tomara que seja a última vez que eu venho aqui pra fazer o Enem. Não quero fazer o Enem mais. E aí, deu certo, pelo menos. Deu certo. Acho que a palavra, ela atrai muito a gente. Assim, não é assim que funciona. Quero ser rico, eu vou ser rico. Fazer. Não é assim que funciona. Eu vou ser rico, eu quero ser rico. Quero dinheiro, não é assim. Mas eu acho que em certos pontos a palavra tem muito poder. Então eu acredito muito nisso. A parte de fazer o Enem é o de menos, né? O difícil é se preparar pro Enem. Ficar aquele tempo todo estudando, porque tem que ter foco, tem que ter disciplina, e isso é muito complicado. Ainda mais porque você sabe que você está fazendo uma prova que vai definir se você vai conseguir ingressar na faculdade ou não. Mas o Enem em si mesmo, eu menti, é difícil sim fazer a prova lá, porque são, não sei, 5 horas de prova ou mais, e é muito cansativo. E eu nunca mais quero ter que fazer Enem. Nossa, tô desanimada. Mentira, Enem é muito gostoso, gente, façam. Não posso desanimar vocês, mas estudem pra vocês terem que fazer uma vez só. Eu acho que cada fase tem os seus prós e contras. A gente tem que tirar de proveito de todas essas fases o que vai trazer de bom. A gente sempre vai ter uma coisa ruim, gente. Em qualquer fase da vida. É sempre assim. Então a gente tem que pegar o que tem de bom e ir evoluindo. A gente sempre vai passar de fase. Eu acho que vai ser um pouco difícil pra gente do primeiro ano, porque a gente é o tempo integral. A gente vai ter que dar conta do integral até o 3º ano, e isso dá pra Enem. A gente vai ter que estudar de madrugada, virar coruja estudando. Mas eu acho que esse tempo que vocês ficam aqui na escola, certeza que quando estiver mais próximo, eles vão arrumar um tempo pra vocês estudar pra vocês. Nos deem tempo, por favor. Eles vão arrumar algumas aulas assim pra vocês estudar pro Enem, vamos trabalhar mais com isso. A gente aqui mesmo, a gente já tem disciplinas
puxadas pro Enem. Exatamente. Isso aí pode até que você não veja a diferença agora. Eu vejo. Então é isso mesmo. O objetivo do integral, acho que é isso mesmo. Você focar no Enem e pra vocês irem bem. E não ter que ficar a madrugada estudando, porque você já estudou, você tá na escola o dia Amém. inteiro. A gente que já tá é na isso. escola o dia inteiro, a gente não tem que levar trabalho pra casa pra fazer trabalho. Não, Viu, gente? trabalho tem que fazer, gente. Trabalho. Não, é que a gente tem aulas pra fazer trabalho. A gente é importante. A Isso gente aí é tem muito nossas varinhas. importante, gente. Isso, não. Isso aí é muito importante. Muito importante. Quer falar alguma coisa, Luiz? Sim, vai continuar as perguntas, né? Tá. A escola ajudou na decisão para, né, a escolha da faculdade? Ajudou muito. A escola, ela proporciona passeios para as universidades, não é? Vocês foram recentemente, eu não sei se vocês foram. Fomos para a Unifei. Então, em um desses passeios, eu fui na FEP, na feira de profissões, e eu olhei todas as barraquinhas. Nas outras barraquinhas, eu só queria saber de pegar bala. Tinha bala e caneta. E aí, na de letras, eu entrei, eu acho que eu fiquei uns 20 minutos. E aí, ficou os meus amigos todos lá esperando. Vai demorar, Lud? Eles ficaram me esperando. Eu peguei um tanto de papelzinho, um tanto de coisa, assim. Eu lembro que o tema... tudo. O tema era cordel. Não sei se vocês sabem o que é cordel. Falar. Então, o tema era cordel. Tava todo enfeitado com cordel, era muito legal. E aí, foi aí que eu vi, cara, eu acho que letras pode ser uma opção. E aí eu fui pensando melhor, mas aí depois eu joguei pra física e pra ciências atmosféricas, e aí ninguém entendeu nada desse rolê, nem eu, gente. Até hoje eu não sei por que eu fiz isso. Também me ajudou bastante. Igualmente nos passeios da feira de profissões da FEP, vocês podem ver e também tem no final do ano, acho que é em outubro. É em outubro. A gente provavelmente vai estar lá na barraquinha de letras. Acho O nosso, que fez, galera, a nossa professora de educação física tá vendo pra gente ir lá. Ah, Na muito feira de legal. profissões? Sim. Vão sim, gente. Tem Vou que... roubar bala. e vou parar na barraquinha de letras. Gente, mas tem umas coisas lá bem legal. No curso de estética, eles estavam oferecendo massagem. Quero. Nossa. Não fala pra isso. Eu fiquei, eu acho que na fila lá pra fazer massagem. Eu larguei o meu stand lá e fui lá fazer massagem. Isso aqui, ó. Foi muito legal. Vou me relaxar. Acabei de lembrar de uma pergunta. Algum professor algum dos professores que vocês tiveram incentivaram mais? Assim, tipo, professor de português. Não sei quem que foi o professor de português de vocês. Ai, nossa, no último ano. Gente, fugiu. Eu tive a professora Josi, de português. Ela foi uma professora que, assim, eu me inspirava muito nela. A aula dela era muito legal, o jeito que ela abordava, o jeito que ela trazia os conteúdos para a sala, eu adorava. E a Idolgiza foi uma das professoras que me incentivou muito. Eu lembro de eu sair do stand de letras e ela olhar pra minha cara e falar assim: esse curso é a sua cara, Lud. Sabe? Então eu tive professores, sim, que me incentivaram. Eu também tive, o Ludwig também, eu lembro que eu conversava com ele, eu quero fazer letras na Unicamp. Bem sonhadora, a Unicamp é lá, não sei na onde também. Foi pra lá. E bem difícil de entrar também. E ele, nossa, me apoiava super, ele me incentivava muito. E eu achava isso super legal, foi muito importante. Não consegui fazer letras na Unicamp, né, por questões logísticas, mas eu passei em letras na USP, que é em São Paulo, que também não dá pra ir, né, mas eu fiz letras de qualquer jeito, então foi super, foi super importante. O Ludwig é muito importante, principalmente pra mim, porque ele dá um incentivo. Ele fala pra gente, faz o que vocês se sentirem confortáveis. Ele é um ótimo professor, amamos você, Ludwig. Vocês acham que a faculdade é um bom ambiente de quesito psicológico? Eu acho que depende muito da sua cabeça. Depende de cada um. Cada situação que você vive lá, cada pessoa interpreta, leva de um jeito, reage de um jeito. E é por isso que eu acho importante terapia. Lá na faculdade tem uma psicóloga que você não paga nada, só marca um horário que você vai. Acho que vai fazer um mês, né? Que eu tô indo lá. Mas depois de quase 3 anos da faculdade. Eu acho que eu deveria ter entrado antes. Então eu acho que assim, que
é necessário terapia. Que eu já falei no episódio anterior do Diving, que a escola deveria ter psicólogos, não só faculdades. As escolas também deveriam ter psicólogos. Deveria mesmo. Porque, às vezes, mesmo que não seja tão pesado, é muita pressão. Às vezes, Sim. os professores, assim, passam tanta matéria que você não sabe o que você estuda pra prova. E às vezes não é só questão da escola, às vezes você traz coisas de casa que você nem sabe que isso tá te atrapalhando no rendimento da escola. E a terapia, ela ajuda nisso, a você descobrir, a identificar. Eu tô com um problema nisso, como que eu posso fazer pra resolver? E você tendo uma outra pessoa, que é uma profissional, que ela estuda sobre essa parte, te ajudar a te orientar é muito importante. Então, pra mim, é muito importante a terapia e acho que facilita o meu processo dentro da faculdade, torna ele mais leve. Eu não tenho muito o que reclamar, assim, da parte psicológica da faculdade, assim, porque eu me dou muito bem, é um lugar muito importante que vai te desenvolver muito. Só que a grande carga, assim, de tarefa, de trabalhos, contribui, assim, pro esgotamento mental e físico, né? Então, isso me atrapalhou um pouco, realmente. Assim, várias coisas pra fazer e tudo mais. É por isso que o próprio aluno tem que gerenciar o tempo dele. Sim. Então fica a critério seu, você organiza seu tempo e você tem que meio que se virar, assim. Mas tem um psicólogo lá e isso é muito importante, deveria ter nas escolas também, eu acho. Muito importante. Próxima pergunta. Acabou? Acabou? Não, ele pulou, tem... Tem mais, besta. Aí viu, cara, não dá pra enganar. A Fábia? As pernas. Camila é esperta, gente. Vai. Ô, Ana, se você quiser ler, mano. Calma. Eu mesmo aí, pelo amor de Deus. Silêncio. Tá. A visão de você sobre a vida adulta mudou muito na transição? Na transição da vida adulta. Mudou. Porque quando você tá assim, planejando pra entrar nessa vida adulta, você imagina que vai ser totalmente diferente. Eu tava no terceiro ano e eu falava assim, não, ano que vem eu já vou ter alugado um apartamento, já vou ter um carro, Já vou tá rica. já vou ter uma carteira de carro, já vou estar na faculdade, vou estar trabalhando. Já vou estar rica. A expectativa era gigante. E aí quando eu saí e vi que, tipo, mano, não vai cair do céu, eu vou ter Não. que realmente trabalhar muito pra isso. E hoje em dia eu não conquistei, acho que nem um terço das coisas que eu imaginava que eu ia ter lá. Acho que só a faculdade. A quebra de expectativa. Então teve. Acabou o ensino médio. E ainda tô pobre. O que aconteceu? E aí é muito engraçado que quando a gente tava no finalzinho do terceiro ano, a nossa turma falava assim, caraca, ano que vem a gente não vai ser estudante, a gente vai ser desempregada. Nossa, Aí, Pior que não tá mentindo. Eu também. A gente brincava assim, mas acho que todo mundo tá levando a vida de uma forma bem tranquila também. Então acho que as coisas vão acontecendo como tem que acontecer. Mas a gente tem que fazer por onde também. A gente não pode ficar sentado e assim, venha, caia do céu. Não é assim. Tem que estudar muito, tem que trabalhar muito. Mas a gente conquista as coisas que a gente quer assim, aos pouquinhos. A minha visão mudou muito também, né? Tipo, quando você tá no ensino médio, você tem uma visão mais sonhadora da vida. Tipo, igual eu falei, nossa, eu vou fazer letras na Unicamp, pro Ludwig. O Unicamp é muito longe e tudo mais. Campinas, né? Isso. E também pra mudar, assim, de cidade é muito difícil também. Então você é bem mais sonhador, você pensa que tudo tá ao seu alcance. Só que daí você passa por isso realmente e percebe que a gente é muito mais limitado do que pensava. Então a gente acaba ficando mais realista, deixa de ser tão sonhador e vira mais realista e trabalha com o que a gente tem. O curso de letras aqui, perto, por exemplo, essa seria a opção viável. Então é isso que acontece, a gente deixa de sonhar um pouco e fica mais realista. Uma pergunta. Vocês já pensaram em não fazer uma faculdade? Acho que desde que eu entrei no primeiro ano, eu sempre me vi fazendo faculdade, qualquer uma que fosse. Então, acho que nunca me cheguei sem fazer Sempre faculdade. quis. Porque o estudo ele é muito importante. Eu sempre tive essa concepção. Sempre me foi falado que o estudo é muito, muito importante.
Eu também, tipo, não fazer uma faculdade não era uma opção pra mim, porque já tava meio que gravado na minha cabeça. Vai sair do ensino médio e vai fazer uma faculdade. Então, nunca pensei em não fazer. Pra mim, esse era o trajeto, né? Tanto porque é imposto pra gente, né? Todo mundo fala. Você tem que sair da escola e entrar na faculdade. Então, Padrão. é, o Lá padrão. vem, padrão. Então, pra mim sempre foi isso. Já tava estabelecido. A pressão da faculdade é muito diferente da escola? É, porque lá só depende de você, não depende de mais ninguém. A escola pode ter os seus pais incentivando, A fazendo... faculdade, faz. É, lá só depende de você. Se você quiser... Se você quer passar, você... Exatamente, tem que estudar. Se você chegar na escola, a gente vai, sei lá, a gente vai de ônibus. Se eu não quiser entrar nem na faculdade, sei lá, ir pro barzinho, meu professor, ninguém, nem minha mãe não vai lá me buscar. faculdade não liga não, sabe? Você faz... Você pagando o seu boleto todo mês, tá tudo certo. Você me dando dinheiro pra faculdade, tá É. tudo bem. Então a faculdade realmente só depende de você. E as pessoas, eu acho que deveria. A gente achava, né? Que quem tá lá é porque quer, que não tá sendo obrigado, tá lá porque quer, porque precisa. Então, porque enxerga o estudo como uma forma de melhorar a vida. E é isso. A Lud falou praticamente quase tudo que eu já tinha pensado em falar mesmo. Porque lá na faculdade é um ambiente que a gente é mais adulto, né? Espera-se um comportamento diferente. Então a faculdade não vai te pressionar nada. Tipo, não vai falar você tem que vir pra aula, você tem que tirar nota boa. No curso de letras, particularmente, não tem pressão por nota. Sabe? Não tem aquele, nossa, você é o melhor aluno, você tirou Se tal você nota. tira 10, nossa, você tira 0. As professoras não ligam pra isso. Eu fiquei até um pouco triste, porque eu Tirou queria ser que tirou. elogiada. Só que elas Me não deu elogio. elogiam. Tipo, você tem que ir bem, mas Chocada. o problema é seu. E daí, tipo, depende de você. Se você quiser não ir pra aula, a faculdade não tá nem aí. E acho que não tem, até com os alunos, por exemplo, quando tem um aluno que tirou nota baixa, os outros alunos não ficam rindo dele, não ficam tipo, olha só, essa competitividade, pelo menos na nossa turma, não Tirei existe. 5, você tirou 1,5, você é burro. A gente se sente triste por aquele que tirou, que perdeu nota. A gente fica triste porque... Tentar ajudar. Exatamente. A gente oferece ajuda. Então, eu acho que é bem diferente como que lida a faculdade e como que é. A pressão da faculdade é muito diferente da pressão da escola? Com certeza. É, exatamente isso que eu falei. Porque aqui, vocês têm os pais, não é que é dado colher de chá, mas aqui vocês não sentem aquela pressão de, cara, só depende de mim, já sou um adulto, eu tô aqui porque eu quero, tenho que pagar a faculdade, se eu não pagar eu não posso vir mais, eu preciso disso. Não tem nada disso. E por mais que tenha uma pressão gigantesca também, como a Camille falou, né, chega na época do Enem, é uma pressão do caramba também. E aí, sou pressionada. Nada a acrescentar. Se vocês quê? Desce. Ah, tá. Olá, não. O português bom. Se vocês pudessem, né, fariam uma segunda faculdade? Sim, e por quê? Sim, eu quer. faria. Do quê? Eu faria uma segunda faculdade. Não, faria. não em seguida uma da outra. Porque Jornalismo, né? talvez, é uma oportunidade. Eu quero. Tamo junto. O que eu tava falando? Qual faculdade de jornalismo? Então, só que não, eu faria jornalismo, só que não uma em seguida da outra. Eu acho que eu daria um pause, eu descansaria um ano, pelo menos, Ah, sim. pra minha cabeça assim, nossa, dá. Nossa, meu Deus, muita coisa. Você sai de uma faculdade, você já vai pra outra faculdade. Mas eu faria, sim, faria uma segunda faculdade, eu pretendo fazer uma pós, um mestrado. Legal. Quero fazer um mestrado na área de literatura, uma pós na área de literatura. Eu gosto muito de literatura brasileira. Vai escrever, Lud. Nossa, eu gosto muito de escrever. Escreva livrinhos pra gente. Quando eu entrei na faculdade de letras, um dos objetivos era esse mesmo, escrever. Livro. Quero ser a primeira a ler um livro. Não. Seu. Legal, né? Eu faria, sim, uma outra faculdade, inclusive várias, né, que eu me interesso, design gráfico, design de moda,
mas talvez fique para mais tarde mesmo, igual a Lud falou. O que eu faria é uma pós-graduação ou ensino da língua inglesa, que é uma pós-graduação que tem na FEP, ou alguma coisa relacionada à literatura também, que eu gosto muito. Legal. Quero me ver. Não esqueci vocês. Na opinião de vocês, o Enem é realmente justo? Posso responder? Pode. Vou ser um pouco apocalíptica. Pode ser. Apocalipse. Na verdade, nada é justo, né? A vida não é justa. A vida não é justa. Gente, a gente tá desanimando os meninos. Não, calma. Tem problema vou elaborar. não. Numa sociedade, assim, que tem pessoas que têm melhores condições e tem os patricinhos e tem outras pessoas que não têm nem o básico, nada vai ser justo. Por exemplo, as pessoas de de escola particular, eles estão a vida inteira sendo preparados pro Enem. Não. Oi? Não. Ah, tá. Nós não, a gente de escola pública, a gente tem um ensino assim mais Básico. básico, O básico do realmente. básico. A escola particular, ele prepara você pro Enem mesmo. É tipo um negócio meio que militar, assim. A pressão da escola particular também é muito maior. Então, tendo essa diferença de dinheiro e de ensino, consequentemente, não é tão justo assim. As pessoas de escola particular saem na frente. Então, por isso que não é tão justo, mas o ProUni, o SISU, as cotas, principalmente, estão aí para tentar diminuir essa diferença. Então, não é para desanimar vocês. Mas não, nada é justo. Algo a acrescentar, Lud? Não. Tá bom, agora a gente vai para nossas publicidades. Falando agora da nossa patrocinadora do podcast. Sim, a nossa querida Lu Azevedo, né? Que inclusive também tem um podcast de empreendedorismo feminino. Finalmente. Amém! Mas não só isso, ela também é especialista em micropigmentação e biomédica. E futura biomédica. Vamos deixar, né, o arroba dela aqui pra vocês, né? Quem se interessar, né? Podem falar o arroba de vocês do Instagram. Camille Vitti Santos. Eu acho Ui, que que o meu chique. é underline Lud, underline Braga. Fala o seu, Luiz. Nossa, eu não lembro não. É L.A.D.C. Tudo minúsculo. Eu não sei como é que eu falo o meu, porque é meio estranho. Eu chamo de Enea, que é YNEA.Ana. É privado, mas pode seguir, é o que eu aceito. Mas agora a gente vai falar também sobre a nossa festa junina, que vai acontecer aqui na nossa escola. Exato, vai acontecer dia 17, no sábado. E vai ter muita coisa legal. Exposição de mesas, quadrilhas, tudo dentro do tema. Se quiser saber mais, né? Acesse o nosso perfil do Instagram. Está tudo lá. A roupa da Picast Dino. E agora as meninas vão falar sobre uma festa também junina que vai ter na FEP. Então, gente, dia 12 agora, dia dos namorados, vai acontecer na FEP, chama o DND, Dia dos Namorados Diferentes. Só que esse ano vai ser uma festa junina, vai ser um arraiado do Dia dos Namorados. E a gente trouxe um tema literário e linguístico também para falar sobre do nosso R, como eu já falei, a gente vai trazer a valorização da variante nossa, que é o R puxadinho, e vai ter vários temas também, vai ter comida, vai ter quadrilha, que mais que vai ter? Vai ter uma cadeia, já viu isso? É uma prisão, eu nunca tinha visto também, eles lá que deram a ideia. Para quem não conhece essa questão da valorização, do preconceito linguístico, eles vão ficar lá dentro da cadeia e quem tá lá vai ter várias coisas, assim, várias informações. Pra aprender e quebrar literalmente esse preconceito linguístico. Vai ter correio elegante também, eu vou estar responsável pelo correio elegante, vai ter tipo um standzinho pra tirar foto, vai vender comidas típicas, vai ter quadrilha, como a Lud falou, e vai ter pescaria, que você pode ganhar um livro. Me leva, Lud. Bora. Me bota no... Vai, pode ir, literalmente. Vamos. Fala pro seu namorado. Minha mãe levar? Ué. Não, vai levar não. Aí todos vocês estão convidados, gente. Vai ser às 7h30 da noite. Isso, 7h30 da noite. Lá no Centro de Convivência da FEP.
Queríamos, né, agradecer muito pela participação, né, por ter aceitado, né, obrigada. Ai, meu Deus. É, isso aí, as palavras do português não entendo, não. Espero, né, que voltem logo. A gente que agradece pelo Ah, convite, foi muito legal. Foi muito legal participar, estar aqui com vocês. Falo demais, mas foi muito legal. Breno, vocês gostariam de deixar alguma mensagem ou alguma dica pro pessoal de casa? A mensagem que eu deixo é sempre tenha força de vontade, gente. A força de vontade que vai levar vocês a lugares incríveis. Então, tenha força de vontade. Às vezes você não vai encontrar apoio de alguém, mas tenha força de vontade. É isso. A minha mensagem é para aproveitar bastante o ensino médio, que é uma época legal, apesar de não parecer às vezes, é uma época legal. E se vocês forem introvertidos igual eu era, sejam extrovertidos, vale a pena também. Você vai passar por coisas legais. Pessoal, vamos estar deixando, né, o arroba do Instagram das meninas aqui. E não se esqueça de apoiar o nosso podcast, seguindo a gente na rede social e curtindo, se inscrevendo e comentando nos nossos canais. Exato, um excelente final de semana a todos. E esse foi o meu, o seu, o nosso DAPcast de hoje.